Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao seu Momento Seguro, o momento que você tem de se inteirar e buscar algumas soluções para a sua vida do dia a dia com alguns dos nossos produtos ou não. Sempre trazemos para vocês ótimas soluções. E hoje no nosso episódio de número 24 tem muita novidade, tem muita coisa boa e tem convidado especial para você. Momento Seguro. Não é isso, meu anfitrião, Léo? Tudo olá, bem? Olá, ouvintes. Mais uma vez, prazer enorme estar aqui dividindo contigo essa bancada. E hoje eu tenho o prazer de receber o Carlos Williams, que não é da Fórmula 1, mas ele pilota uma grande máquina, que é a Amil, a operadora do plano de saúde. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Todo engraçadinho, Léo. O Léo começou todo engraçadinho. Não, o cara do Mil Williams, para não quebrar o gelo do programa. Utilizar o nome ao meu favor. Exatamente, né? Pilotar uma máquina. Pois é, agradeço pelo convite. É bem importante a gente falar sobre operadora, sobre o mercado de saúde suplementar. Que passei um pouquinho também com o tempo que eu trabalho nessa área, então é bem legal falar sobre isso e ainda mais esse mercado aqui de Vitória da Conquista, né? Bem interessante. É muito interessante. É um mercado pujante, é um mercado que em breve nós vamos desenhar alguns produtos que tem capital, novidade, tem que trazer para o interior, porque Conquista é considerada a Suíça baiana, é a capital do Sudoeste e está se transformando na região metropolitana. Então, hoje a gente pode dizer assim que Conquista hoje tem um diferencial no interior do Nordeste. Então, a gente precisa depois amadurecer mais, trazer mais produtos. A gente tem uma capilaridade muito maior que talvez aqueles produtos que tem em capital, mas com a rede própria. Então, mas a gente vai chegar a isso lá. Carlos, primeiro conta um pouquinho de sua história, como é que você chega hoje a executivo comercial Bahia da Amil, quem é Carlos Williams, né? Como a gente estava brincando aqui com o sobrenome inglês, com a gente achando que ele era gaúcho, né? Então conta um pouquinho de sua história aí pra gente. Pois é, eu sou soteropolitano, nascido e criado em Salvador. Já trabalhei em outras cidades, né, do Nordeste, cuidei de outras regionais, em outras operadoras. E falando um pouquinho do início, eu iniciei a trabalhar nesse mercado na Amil. Há 20 anos atrás eu comecei no pós-vendas da Amil. Na realidade, na época, era a Medial Saúde, que foi comprada pela Amil logo em seguida. Então, trabalhei na Amil há muito tempo atrás no pós-vendas, depois eu fui para o comercial, recebi uma proposta para representar a Qualicorp, que é uma administradora de benefícios. Então eu já trabalhei em operadora de plano de saúde, administradora de benefícios, corretora, já estive aí por todos os lados, então eu conheço um pouquinho, inclusive como consumidor, né? Então vale a pena você ter essas ideias, essas frentes, para você saber opinar sobre todas essas frentes. Você vê como é que é, né? Entrou no segmento, seja de plano de saúde ou de seguro em geral, porque a Amil é um seguro saúde, não sai mais. Entrou nesse ramo, pegou na veia, não sai mais. É como se fosse uma cachaça, né? Você entra no pós-vendas, vai para o comercial, daqui a pouco você vai para pós-vendas. Eu já passei por outras empresas também, da Qualicorp, eu fui para a Sul América como gerente de relacionamento. Então tem um tempinho aí trabalhando em outros lugares para a gente ter a experiência. E é por isso que as pessoas costumam falar, né? Você entrou no mercado de saúde suplementar, você não consegue sair mais. E as mudanças, elas foram muitas, né? Se a gente for parar para analisar como é que era 20 anos atrás, a gente carregava a proposta para levar para as corretoras. Caixas e mais caixas de proposta física, preencher com carbono. Hoje em dia é tudo virtual. Tudo digital, então, tudo fácil, tudo na palma da mão. Adaptar. Na palma da mão, pelo celular você consegue fechar uma proposta. Você manda o link para a pessoa realizar o pagamento e te devolver. E o bom assim que, como o Carlos falou, né, que ele teve essa experiência de passar por outras empresas, por administradora, por tudo, né? Ele ganhou uma grande experiência para poder hoje usar a favor dele, né? Como executivos da Amil. Então ele consegue hoje trazer essa bagagem para poder agora falar um pouco da Amil, né? Um executivo ele só existe justamente para intermediar o corretor e a operadora, né? Então a gente sabe dos problemas que eles existem, intermediando também o consumidor. Então eu acordo de manhã e vou dormir pensando em como ajudar e como
orientar o vendedor e como passar para o vendedor a melhor forma, seja ele para o dono da corretora ou seus representantes, seus vendedores, né? Então esse é o papel principal de qualquer executivo, de qualquer operadora, Então, na fazer verdade, essa intermediação. você é um facilitador. Facilitador. Para explicar as regras, os manuais, né? Eu costumo falar muito sobre a questão dos manuais, das regras comerciais, não é uma coisa que eu quero que seja daquele jeito. Ele existe, a gente pode concordar ou não, mas a venda ela só vai poder ser concluída se for seguida daquela forma, né? Se tiver um consentimento de ambas as partes, e por mais que você ache que não é interessante ou que não tenha lógica, mas a gente tem que seguir o que todas as empresas estão colocando nos seus manuais de vendas, né? Então esse é o A principal gente ponto. conversou já aqui em algum episódio bastante sobre os termos gerais, né, Léo? As condições gerais. Cuidado nas condições gerais. Isso. Vamos ler todas as condições gerais, observar, e eu acredito que o executivo tem que ter Tá as afiado. condições gerais na ponta da Não, língua. e sem falar também dessa parte técnica, também a parte comercial, porque ele também nos conduz, eu falo como corretor, para trazer o melhor produto para o melhor cliente. Entendeu? Então, assim, ele consegue também estar sempre capacitando, estar nos orientando e trazendo os diferenciais e os produtos da Os operadora. principais pontos que eu faço, a principal tarefa da semana ou do mês é o treinamento, né? São os bate-papos que você faz com os corretores para falar das novidades e das tendências naquele momento, para fazer com que eles se sintam seguros de comercializar o produto. E aí eu costumo falar de forma geral como funciona o mercado de saúde suplementar, para depois informar como funciona na Mil, para que essas pessoas se sintam tranquilas, ou no momento que o seu cliente questione qual é o produto que atende a tal local, ou o que vai melhor se adaptar para a minha empresa, ele pense na Mil por ele saber, olha, Carlos me disse que eu posso fazer desse jeito, que eu vou ter sucesso e vou ter a minha comissão, a minha remuneração e a minha premiação. Porque hoje em dia você tem, as operadoras elas têm feito vários tipos de premiação, não só para o vendedor CPF, para o supervisor e também para o dono da corretora. A Mil, por exemplo, criou o Clube Estrelas e estreou agora no dia 1º de janeiro de 2025, começou essa nova campanha, onde ela acaba premiando o vendedor de acordo com a sua classificação. Quanto mais você vende, você tem uma classificação maior, podendo chegar a 5 estrelas, e ele pode ganhar até R$300 por vida em cima de um contrato de 10 vidas. Se você faz essa conta aí, você recebe uma grana interessante. Eu vejo assim, é uma preocupação que a operadora tem, principalmente com a equipe, né? Porque hoje a gente lá premia todo mundo. Então, até minha equipe comercial, então tem a premiação e é uma forma de incentivo, Todos de cativar né? todo mundo na engrenagem, porque fazer igual todo mundo faz. Uhum. Então tem que sair da caixinha e fazer diferente. Então eu percebo que a Mil tem essa preocupação, principalmente com toda a engrenagem. Porque eu brinco Carlos, com o pessoal das seguradoras, que às vezes chegou lá, nossa corretora performa bem, e aí ovaciona Léo, é uma premiação, uma viagem, eu falo, poxa, mas Léo sozinho não faz tudo. Então eu tenho uma equipe. Então eu tenho um time Sim. que na retaguarda, eu tenho um time que está fazendo acontecer. E muitas empresas, elas às vezes preocupam somente em beneficiar o dono da corretora, o corretor responsável, e esquece da equipe comercial, que para mim é de suma importância. Claro. Fazendo uma correlação com a Fórmula 1 que a gente brincou aqui no início, o que é o piloto sem um box, sem sua equipe, seus mecânicos? Se ele não tiver uma equipe sincronizada para trocar o pneu, ele não vai conseguir chegar em primeiro. Então, é essa correlação que eu faço. O time tem que estar afiado, e quando uma seguradora, uma operadora de plano de saúde tem essa preocupação, para mim eu vejo com bons olhos. Não, pelo contrário, eu falo, pode incentivar, porque motiva. Querendo ou não, a questão financeira é um motivador. Sim. Entendeu? A gente fala de outros meios de motivar, mas o financeiro, querendo ou não, chama um pouco de atenção. Vai lá. A gente, Pode ficar à vontade. A gente fala nesse momento tecnológico onde a gente tem muitas informações. E aí é uma enxurrada de informações o tempo todo, inclusive pelo WhatsApp, né? E a gente trabalha muito com grupos de WhatsApp e listas de transmissão. Então eu tenho certeza, porque eu acabo participando de alguns grupos de corretora, que você deve receber uns 30, 40 mensagens falando sobre regras comerciais de todas as operadoras. Sim. E você não consegue ler.
ou você nem lê porque você sabe que você vai ler, você não vai conseguir entender naquele momento. Assimilar. E aí quando você vai fazer a contratação, aí você busca aquela informação. Ou às vezes você pergunta para quem te mandou aquilo ali. Né? Como é que eu faço isso? Aí a pessoa vai relembrar, falar, eu te mandei isso tal dia, vai lá, olha naquele local. Então, a sua equipe, né, sua retaguarda, ela precisa participar desses treinamentos, não só da Mil, como qualquer outra operadora, não só de saúde suplementar, mas de todos os tipos de seguro, porque as mudanças, elas acontecem a todo momento. A tecnologia está aí. E eu reparo, assim, eu estou na corretora, às vezes lá com o Léo, e eu reparo que, assim, o meio, né, Léo, ele é muito dinâmico, porque muito. É o tempo todo um treinamento, o tempo todo uma capacitação, porque se não evoluir, o mercado engole. Não, é assim, igual na corretora. Hoje na corretora a gente tem setor de benefícios, setor de sinistro, setor de venda, seguro novo, renovação. Então, assim, nós segmentamos a corretora e colocamos cada pessoa no seu papel, porque assim, também não dá para todo mundo absorver tudo. Sim. Então, assim, é humanamente impossível. Uhum. Eu sou corretor de todos os ramos, assino pela corretora em tudo, tenho conhecimento geral em todos os ramos, porém, as particularidades e as peculiaridades, nem todo momento eu estou afiado em tudo. Então, é aquele momento que você chama o gerente que lhe atende, é o comercial, que senta contigo ali, vamos chegar nesse denominador comum aqui e trazer o melhor para o cliente, porque outra coisa importante é nós vendermos aquilo que é verdadeiramente está no contrato e não promessa. Quem mexe promessa é santo. Então a gente tem essa preocupação de trazer o melhor para o cliente, por isso que a gente sempre está alinhado com seja seguradora ou operadora do plano de saúde, para trazer essa informação para o nosso cliente. Porque é uma informação fidedigna, porque assim, Carlos e a equipe comercial e a Gleice que nos atende, eles estão alinhados com tudo que está acontecendo na Mil. Então quando eu tenho uma tratativa com a Mil, a gente alinha ali e vai estreitando as informações para chegar para o nosso cliente a melhor informação, para que não haja surpresa. Eu falo assim, que nós vendemos papel, né? E muitas pessoas vendem promessa, nós vendemos papel e contrato. Então, o que eu falar tem que estar escrito. Então, eu não posso falar nada mais do que não está escrito. Porque depois, eu falei, não, são 22 anos a Viconseg no mercado, eu não posso jogar meu nome no vento por conta de uma venda simplesmente para querer ganhar uma venda. Então, se a venda tem que acontecer da forma correta. Então a gente tem essa preocupação e é muito pertinente essa questão dos treinamentos. Nossa equipe praticamente toda semana tem alguém treinando. Quase todo dia tem alguém treinando. Todo dia que eu chego lá tem alguém treinamento. Alguma coisa assim, a gente tem quinzenalmente a gente tem o programa nosso que é Fala Colaborador, que também a gente escuta eles falarem demandas e tudo mais, mas a gente tem essa preocupação realmente porque é muito importante. E é um mercado que, todo dia a ANS é uma resolução nova, é um rol de procedimentos, é muita coisa que se não ficar atento, não tem como. Como o Carlos falou, né, assim, a tecnologia, a evolução, eu costumo dizer, viu, Carlos, que a pandemia, ela chegou como uma voadora nas nossas costas, assim, nos empurrando para o século XXI. A gente meio que vivia nas sombras do século XX, né? Tracionar na carroça. Isso, assim, era muito reunião presencial, era muita coisinha assim, que era muita coisa que a gente conseguia resolver, mas não resolvia porque a gente estava preso naquilo. Como quando você fala aí das 3 vias com papel carbono, né? E vai pegar a assinatura, protocolar naquele relógio de tal. Hoje eu mando para Léo, o Léo assina digitalmente, manda para mim, e às vezes nem passa mais por minha mão e já vai embora. Então, assim, é fantástico o quanto a tecnologia bem usada, mais cedo que a gente estava falando do chat GPT, né? Isso. A tecnologia de forma bem utilizada, né? Como ela pode facilitar as nossas vidas. Vamos falar da Mil um pouquinho agora? Vamos chegar óbvio, a gente está falando da Mil desde o início. Mas assim, é que eu queria fazer para Carlos essa pergunta. Quem é a Mil? Me fala um pouquinho da Mil como empresa, né? A Mil no Brasil, a atuação dela. Daqui a pouco a gente fala de produto, de outras coisas, mas assim, quem é a Mil? A Mil é uma das maiores operadoras de plano de saúde do Brasil. Né? Até pouco tempo, ela tinha uma gestão norte-americana, que era o HG, mas tivemos aí o Júnior, né? O empresário do ramo já, o Seripieri Júnior, que ele era dono da Mil lá atrás, vendeu a Mil, ficou um tempo sem atuar no mercado, e quando foi em dezembro de 2023, ele realizou a compra na pessoa física.
né? Foram 11 bilhões. Só 11 bilhões que ele adquiriu No CPF. a Mil no CPF dele. Né? Claro, tem uma equipe por trás, né? O braço direito, esquerda, as duas pernas, a gente costuma dizer que tem que ter uma equipe por trás disso, né? E ele fez essa aquisição de uma empresa que ela nasceu em 78, né? Não é uma empresa jovem, ela já é uma empresa 47 anos. já madura no mercado. E ele conseguiu fazer com que a Mil, em 2024, e aí foi, né, a imprensa chegou a passar essas informações, veicular essas informações, onde foi a primeira vez aí de muitos anos que ela teve um lucro. E ela, neste momento, está adquirindo um lucro de 700 milhões. Então você fala assim, poxa, é muito dinheiro para você ter de lucro de uma empresa que vinha dando prejuízo, né? As operadoras têm falado muito sobre isso. Ou seja, sobre os a prejuízos. curva ela veio de um jeito bem violento, não... É uma reestruturação Isso. que ela precisou fazer, que né? foi muito... Que sai Em um ano. do prejuízo para o lucro de 700 milhões. 21% 700 de aumento milhões? da receita, isso Você é mesmo. louco. A curva teve que ser... Ô, Alvino, e Carlos falando muito bem, que assim, é uma coisa que a gente até falou em outros programas aqui, que hoje vender saúde no Brasil é caro. E as operadoras hoje enfrentam inúmeras situações de máfia de liminares, fraudes que são enormes, Isso. questões, fraudes com hospitais, inúmeras questões que assim, ela fecha a porta aqui para um roubo, aparece outro ali, é todo canto. Então, sim, para uma operadora de saúde hoje, e com as questões de liminares judiciais hoje, com questão de estética e tudo mais, para uma operadora hoje estar dando lucro, ela tem que ter uma gestão muito bem desenhada, muito bem organizada, para poder ter resultado. Porque hoje, a gente brinca, a conta não fecha. Porque toda hora é uma coisa nova, toda hora é um procedimento novo. E assim, lançou um exame novo aí. Aí, esse exame, o médico cobra lá 50 mil reais. Que daqui 6 meses, você paga 300. Porque lançou aqui, então, aquilo que é novo, aí eles começam a superfaturar, né, Carlos? Essa questão da saúde. É muito, difícil. Então, mas dar continuidade, que a gente só fez esses parênteses aí. Vamos falar sobre esse tripé de interesses de conflito, né? São bem conflituosos. O interesse do consumidor, do prestador de serviço, são as clínicas e os hospitais que precisam trazer receita, e você tem a operadora que precisa intermediar isso aí, porque o beneficiário precisa utilizar o plano para ele ter, né, a saúde dele, para ele não utilizar o plano só quando ele já está em um estágio crítico de uma doença mais avançada, onde realmente o custo vai ser mais elevado, e aí associar tudo isso ao mutualismo, né, que é o grande termo utilizado. A gente aprendeu isso lá no passado, onde todos pagam e poucos utilizam. E o que a gente está vendo hoje em dia é que todos estão utilizando de uma forma exorbitante. E aí, como você já citou agora, também a questão da responsabilidade na utilização, sabendo que você está utilizando, né, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, né, que têm um tipo de discernimento, né, uma questão intelectual. Você fala, poxa, o cara tem doutorado, mas a primeira coisa que ele me fala eu não utilizo meu plano de saúde, então quando eu for utilizar, eu vou utilizar sem nenhum tipo de limite, porque afinal de contas, o que você tem, a sua carteirinha que você tinha antigamente, você guardava na carteira, que hoje em dia é virtual no celular, ele não tem limite. Exatamente. Você não tem um cartão de crédito sem limite, você vai utilizar o quanto você quiser. E a gente vai entrar aí em outros itens sobre coparticipação, que é uma ferramenta de redução e controle de sinistralidade. Você vem falando aí sobre os novos produtos que a Mil e todas as operadoras têm também lançado no mercado, justamente com as questões relacionadas às terapias, às coparticipações. Então a gente consegue aí destrinchar sobre ferramentas de controle de sinistralidade. E é importante, também em outros episódios a gente mencionou, que existe uma responsabilidade também do corretor para com o cliente em trazer a informação da gestão compartilhada. De levar para a empresa, por exemplo, o plano empresarial, de mostrar para ele que aquele plano, o mau uso daquele plano, vai acarretar na renovação um custo maior para ele, para a empresa e para os funcionários. Então, eu trago isso nas empresas que a gente tem plano de saúde, da gestão compartilhada.
de o RH trazer para o usuário a importância dele saber usar. Porque, infelizmente, tem pessoas que, como você falou, estou pagando, estou com aquele cartãozinho ali, vou fazer o que bem. Eu fui nesse médico, eu não gostei dele, não. Vou em outro, a mesma especialidade. Então, isso é um uso desnecessário. Então, é importante também, principalmente nós que estamos na indústria do seguro e das operadoras de plano de saúde, propagar isso, trazer para a sociedade essa discussão, trazer para a sociedade essa importância de falar sobre isso, porque essa história de falar assim, é igual aquela história, um paralelo, eu vou pro rodízio, eu quero comer, eu pensei exatamente eu quero comer porque eu paguei. Eu olhar e ver o dono lá no fundo chorando. Você não se preocupa se o que você vai comer vai te fazer mal pela quantidade. Então assim, as pessoas têm infelizmente, tem essa cultura do desperdício, então nós temos que trazer isso para a sociedade de forma responsável, esse novo olhar de consciência, porque é o mutualismo. Eu acho que a gente pode começar exatamente nessa coisa do mutualismo. De mostrar que o princípio é o mutualismo, entendeu? Que todos ganham, na verdade. Quando você fala dos interesses dessas três, é difícil, porque quem está lá... Vamos fazer um exercício bem prático aqui. Vamos dizer que você seja meu médico, eu cheguei aqui agora para me consultar, você é ortopedista, né? E eu falei que eu estou com uma dor aqui. Você precisa trazer receita para a sua empresa. Você sendo dono da sua clínica ou você sendo funcionário de um hospital, me atendendo como agência de emergência, existe uma receita que esse hospital precisa ter para pagar, inclusive, o seu salário. É um negócio. Então, quando você, como consumidor, está indo lá e você, como meu médico, que está me atendendo, fala que eu preciso fazer 10 exames, ou você me fala que, olha, Carlos, você acabou de chegar aqui, vou fazer uma experiência aqui. Eu estava jogando bola, dei um chute na bola, senti uma dor na coxa. E aí, acabou o jogo, essa dor piorou. Eu fui fazer o quê? Saí, fui direto para urgência e emergência. Cheguei lá, fui atendido por um ortopedista, e esse ortopedista vai me pedir um raio-x de imediato, mesmo não tendo fraturado nada, sabendo, mas é um raio-x de cara, né? Você para descartar. Você toma duas medicações no mínimo ali, né? Um anti-inflamatório e um remédio para dor, e você já sai dali com uma solicitação de 10 fisioterapias, você já sai com uma ressonância magnética e você já sai com uma tomografia computadorizada. Aí você pergunta, você fez um raio-x ou uma ressonância tomografia? Para que 3 exames? Um só resolvia, uma ultrassom resolvia. O mais caro que ele venha pedir, mais um. Sabendo que... Já aconteceu isso comigo, viu, Vitória da Conquista? Eu tenho certeza. Na hora que ele... Eu dei um exemplo exatamente. Eu acertei o primeiro lugar que você ele só fez assim, ó, raio-x. Juro. É padrão. Você pode dizer que está com dor em qualquer lugar, ele vai passar um raio-x para você de imediato e vai te passar um exame para você fazer depois. Para você, ele fala que você precisa fazer emergencialmente, mas ele te libera para você ir para casa, já está com a injeção, ele já te deu 2 injeções ali, uma de dor anti-inflamatório, e te passou também para você tomar uma medicação durante os próximos 5 dias. Se você sair dali, naquela hora, com dor e fizer o exame, uma ressonância magnética, uma tomografia computadorizada, ou o que é que seja, o resultado vai sair lá em 6 dias, 7 dias. Você não passa nem para pegar o exame do laboratório que você fez. Já está assintomático? 30% dos exames, eles são desnecessários. E 20% você nem pega o resultado. Se você for em qualquer clínica, qualquer laboratório, as pessoas nem acessam o login para pegar o resultado daquele exame que foi feito. E aí a gente entende a utilização de forma demasiada. E aí você vai nas regras da ANS, dos prazos de autorizações, de um exame. A Mil, por exemplo, ela tem feito os 10 dias, ela tem seguido os 10 dias, justamente por isso. E aí quando algum amigo sabe que eu trabalho em operadora, fala, Carlos, eu tentei pedir, fazer um exame e não foi autorizado. Eu falei, não foi autorizado, ele te disse que tem um prazo para autorização. Tem um prazo para autorização. Qual foi o prazo? 10 dias. Eu falei, os 10 dias aí que você precisa aguardar para que ela libere o seu procedimento. Aí a pessoa lá com 10 dias nem vai fazer o procedimento, porque a dor já passou. Isso aí é uma prática, infelizmente, é como a gente fala, né? Brasil isso acontece em Salvador, Conquista, São Paulo, todo lugar. Então parece que a medicina virou comércio.
infelizmente, a medicina virou comércio. Então, como você falou, o atendente ali tem que fazer vários pedidos de cross-sell, igual a equipe de venda comercial. Tem que vender isso, tem que vender isso, tem que vender aquilo. Isso. Fato. Quer um exemplo? Vai fazer um exame oftalmológico que eu faço todo ano. Rapaz, é tanta maquininha que eu boto o olho, tiro o olho, boto o olho, tiro o olho, depois eu só recebo um maço de negócio aqui para assinar. Porque, porque tem que passar isso aqui. Isso aqui é a pressão do olho, isso aqui é para ver não sei o quê. Rapaz, é exame que não acaba mais. Falou, moça, eu já tenho um problema demais, não tem como antecipar metade disso aí já resolver, não. Só botar aquele negocinho de mudar o grau, não. Você já sabe meu olho, todo ano você vê meu olho do mesmo jeito, mas eles fazem aquele procedimento. Eu ainda brinco com eles. Você vai ver, tudo a mesma coisa está aí. Então, se eu fosse um paciente que tivesse ido a primeira vez naquela clínica, beleza, mas, pô, tem um histórico meu ali de sei quantos anos. Então, tem coisa que só que, assim, infelizmente, eu não posso dizer pro médico, não vou fazer. Mas é questão de cultura. É por isso que existem os pacotes, né? As operadoras, elas têm trabalhado muito com os pacotes. Antigamente eram os pacotes cirúrgicos, hoje em dia os pacotes de atendimento para algumas especialidades têm trazido resultados legais. Otorrino, por exemplo, você chegava em uma clínica, falava que estava a garganta inflamada, a pessoa chegava e fazia vários exames de imagem, fazia, né, uns 3 a 4 lá exames. A partir do momento que as operadoras começaram a criar pacotes, você vai para um médico hoje em dia, um otorrino, ele te pega aquele palitinho de picolé, verifica lá a sua língua, está inflamado, viu que tem pus, passa a sua medicação e te libera. Porque ele tem recebido pelo pacote do atendimento. Se ele fizer aquele exame com caninho, com a câmera que vai verificar o naso, a garganta, ou não fizer, ele vai ganhar o mesmo valor. Então ele já não faz todos os exames. Porque ele sabe que é desnecessário. Que é desnecessário. Então quando a gente fala sobre necessário, e aí trazendo agora aqui uma questão ética do que a gente está falando, né, eu não sou médico, né, nós não somos médicos e que a gente não pode dizer qual é a conduta real do médico, mas a gente tem que levar em consideração de que você, como consumidor, precisa questionar para o seu médico se aquilo realmente tem necessidade. E quando é que você vai fazer isso? Quando dói no seu bolso. Porque se ele passa uma relação de exames para vocês, com 30 exames de sangue para você fazer, você fala, não, é bom, quanto mais é melhor. Se você for para um médico e o médico não te passar exame, não passar nenhum procedimento, você fala, o médico não presta. A partir do momento que você paga por procedimento, eu tenho certeza que você vai questionar. Doutor, desses 30 aqui, quais são os mais importantes que eu preciso fazer urgente? Eu já fiz tantos, em tal mês eu fiz alguns exames. Isso. Ou eu acabei de passar por um outro médico que me pediu esses exames aqui. Eu sempre faço isso. Quando não vou precisar fazer todos eles novamente. Os resultados estão aqui no meu celular. Já mostra para ele. Eu também faço isso. Eu sempre levei meus resultados de exames. Nem todo mundo tem essa consciência. Então, quando você me fala sobre a questão do mutualismo, ele é muito legal de ser entendido, mas na hora, quando você está na frente do médico, você não lembra disso. Então, há coparticipação. E aí, falando um pouquinho lá do meu início, quando eu comecei no pós-vendas, lá da Mil há 20 anos atrás, eu fiz uma monografia onde o tema da monografia era as ferramentas de redução da sinistralidade. E a principal era a coparticipação. E aí, 20 anos depois, a gente está aqui falando que as operadoras estão criando produtos somente com coparticipação. É muito difícil você achar uma operadora de plano de saúde que não tenha na sua composição de produtos um produto com coparticipação. E aí você fala hoje em dia de 30%, 40% de percentual em cima daqueles exames, com uma limitação, é claro, né, uma limitação por procedimento. Hoje em dia também existem franquias para internação, e é por internação, não é por dias internado. Você pode ficar 20, 30 dias internado, você vai pagar um determinado valor. E isso entra como receita no pagamento, né, na sinistralidade, naquela continha de despesas e receita, né, na conta de padaria, o quanto você paga e o quanto você utiliza. E você tem essa questão de doer no bolso, porque quem paga esse valor, quem ajuda a pagar é o beneficiário. E o beneficiário vai questionar. Por que eu preciso fazer no ortopedista a ressonância e a tomografia e o raio-x? Se eu já vi que não teve fratura, se eu já vi que foi uma distensão muscular, que o próprio anti-inflamatório, em 3 dias eu já vou estar bom, por que eu preciso fazer esse exame se eu vou pagar 30, 40 reais que seja, mais a coparticipação da consulta de emergência? Né? A gente via nos hospitais, nas urgências e emergências, um horário médio de atendimento de 3 a 4 horas.
Aí você vai lá com dor de cabeça e sai gripado. Você adquire uma doença na emergência porque você passou 3 horas lá do lado de uma pessoa que poderia estar, inclusive, com uma doença um pouco mais grave, uma meningite, uma coisa nesse sentido. Então, você falou sobre a questão da pandemia, as consultas, as telemedicinas, ela veio trazer um avanço, né, muito legal. Hoje em dia às vezes você só ia na urgência e emergência porque você queria que o médico passasse o medicamento. Você precisava da receita do medicamento. Aí você perdia uma manhã, uma tarde inteira, ficava lá naquele hospital, precisando daquele atendimento, estressado. Hoje em dia você consegue fazer de forma muito mais tranquila. E também tem aquela questão das pessoas que têm uma determinada patologia ou uma sensação, um sentimento, ou, né, a gente fala das questões psicológicas, mas a gente fala daquela dor associada àquele problema e que se viciam em idas à urgência e emergência. Também tem muito isso. Né? E aí você não trata a doença, você trata a dor. Você vai na urgência e emergência, toma remédio para dor e é liberado. Passou a dor, já é. 2 dias depois você volta lá com a mesma dor. Aquela história da enxaqueca, né? Tem gente que tem enxaqueca, aí tem uma crise, ela não é a medicina curativa, e sim não é a preventiva, é só curativa. E isso infelizmente, nossa cultura é isso. E quando você fala da telemedicina, você vê que isso na Europa e nos Estados Unidos, isso é coisa real há muitos anos. Como o Alvino falou, a pandemia veio trazer isso, empurrar para nós. Quando eu digo que a pandemia veio trazer para a gente, porque era possível há muitos anos. Não se fazia. Só que a gente não se fazia. Mas inclusive, em outros países já utilizava isso. Já era utilizado essa questão da telemedicina. E assim, as pessoas têm que acabar com esse negócio de, infelizmente, eu tenho que ver o médico. Seu médico tá te vendo. Lógico, é diferente um exame que precisa de um apalpar, fazer um toque, é outra história. Mas aquele corriqueiro, que é um resfriado, que é uma garganta inflamada, que é a coisa corriqueira, como você falou, velho, você vai para um pronto-socorro, na época mesmo que estava tendo você teve um surto de dengue. E eu tive, né? Tanto que eu fiz o meu atendimento pela medicina. E meu filho foi antes suspeito, né? Aí eu levei. Eu fiquei na situação que eu fiquei assim, com medo, dentro de um pronto-socorro. É aquela história, se correr o bicho pega, se cair o bicho... Aí eu falei, a sorte que a gente conseguiu ser atendido, mas eu falei, eu tô quase indo para teleatendimento porque para poder ele sair daqui, porque tinha muita gente contaminada. Então aí você fica preocupado com relação a isso, né? E aí quando você vai conversar com o consumidor, né, nessa tríade aí, nesse tripé, né, entre prestador de serviço, consumidor e o prestador de serviço, né, sempre tendenciando para uma questão de receita e o consumidor se sentindo literalmente lesado. Estou pagando caro. Eu sou consumidor. Né? Eu sei quanto é que custa o plano de saúde de pessoa física, eu sei quanto é que custa o plano de saúde quando você vai colocar na balança o quanto você recebe e quanto você tem que pagar. E é igual ao seguro de carro. Pronto, você faz o plano de saúde para não utilizar. Você não quer utilizar. Mas quando você não utiliza e vê aquele valor sendo pago todos os meses, você fala, agora eu vou usar. Eu tenho que gastar. É um conflito de interesses, né? Enquanto a gente não tiver no mercado de saúde suplementar uma nova definição de remuneração, a gente não vai mudar isso. Já existem, né, as operadoras já têm feito as portas de entrada, onde você tem determinados hospitais ou clínicas próprias que o beneficiário tem que passar por ali para aquele médico da família, onde a partir dali ele seja, né, direcionado para aquilo. O próprio médico recebendo aquele valor de acordo com a evolução do tratamento. E aí é bem difícil hoje em dia você entender, né, a gente fala assim, o quadro evoluiu a morte. É uma evolução. Mas foi positiva? Qual é a remuneração? Se a pessoa evoluir a morte, tá ok? Então é muito sensível a gente entender como é que essa remuneração vai acontecer na prática. Mas do jeito que está, esse mercado de saúde suplementar, ele deve entrar em colapso. Isso não é Carlos que está falando. O mercado, os números, né, estão mostrando. Carlos, você fez uma colocação muito interessante, quando a correlação com o seguro de automóvel. Eu falo o seguinte, se as coisas do Brasil fossem sérias, se ninguém quisesse se levar vantagem,
todo mundo pagava um preço justo no plano de saúde, um preço justo no seguro de automóvel. Por que o seguro de automóvel é caro no Brasil? O índice de fraude é altíssimo. Por que o plano de saúde no Brasil é caro? E na Bahia ainda tem um agravante ainda, que é mais caro ainda, fraude. Então a conta não fecha. O justo está pagando pelo pecador. Então as pessoas têm que acabar com esse negócio. Jeitinho, não existe jeitinho. O que é certo. Então tem que acabar com essa história não, que o médico ali eu tenho um tratamento de estética, o médico vai colocar ali para poder fazer, mudar o procedimento. Tem que ser a coisa certa. Então, se as pessoas querem justiça na hora de pagar, seja justo no seu comportamento como consumidor. Porque as pessoas... eu pago o seguro do carro. Você paga o seguro, você está usando o seguro todos os dias. O plano de saúde você está usando todos os dias, apesar de não estar indo na consulta. Porque na hora que você precisar, está ali. Tem toda uma estrutura por trás montada para lhe atender. 24 horas por dia. Então a pessoa, eu não uso o plano de saúde, está ali. Vem cá, a operadora está lá, toda a área comercial, todo o time, de acordo com quanto mais planos vendidos, mais a estrutura aumenta. Tá pronta, só esperando você chegar. Mas essa história de que você não está usando, você está usando sim. A sua tranquilidade vale muito mais que isso. Vamos falar um pouquinho dos produtos A1000 agora? Vamos tem lá. Muito produto. Quais são os nossos produtos carro-chefe? O que a gente está trazendo aí de novidade para a região sudoeste da Bahia, para a Bahia, para a nossa Bahia aí. Sim. E óbvio também, daqui a pouco nós vamos falar do desafio de gerenciar comercialmente um estado do tamanho que é a Bahia, mas vamos falar um pouquinho agora dos produtos da A1000, né? Quais são os carros-chefe e novidade, óbvio. Quando a gente estava falando de tecnologia, eu quero novidades. E é legal quando a gente fala sobre essa questão de novidades e A1000. Eu participei recentemente de uma entrega de uma premiação que a A1000 tem, chamada A1000 Me Leva. Né, os principais corretores do Brasil foram para o Clube Med de Rio das Pedras, que fica lá em Mangaratiba, e eles passaram 4 dias, né, tudo pago pela A1000, viagem, né, a passagem aérea, a hospedagem, a alimentação, é tudo por conta da A1000. E é interessante quando você ouve essas pessoas, né? Os principais vendedores do Rio, os principais vendedores de São Paulo, os principais vendedores do Brasil inteiro se reunindo lá de Fortaleza, da Bahia. Então eu fui acompanhando os corretores aqui da Bahia, né, junto com os corretores do Nordeste. E é importante você ouvir, porque você está dentro da empresa, né? Eu trabalho na A1000, né? Eu falei, 20 anos atrás eu estava na A1000, passei por outras empresas e retornei agora para a A1000. E aí você vem com aquela velha ideia de que vai ser tudo igual, e quando na realidade não é, né? Então a A1000 hoje, ela é a 11ª marca mais valiosa do Brasil. E de mercado suplementar, ela é a primeira. Então você está falando de uma grande operadora de plano de saúde. Em números, ela acaba sendo a 3ª. Né? Você tem aí os grandes grupos, como o grupo NGDI, que é, né, junto com a Apvida, que é em primeiro lugar, onde você tem aí, né, a junção de várias empresas. Depois você tem a Bradesco, você tem a A1000 aí em terceiro lugar. Você fala, o porte dessa empresa aguentar tudo que as outras também aguentam, né, a questão do reembolso assistido, das fraudes, da questão, né, das ações jurídicas, né, das pessoas tentando fazer procedimentos estéticos, da malandragem, essa questão de adaptação, uma empresa desse porte, ela precisa ser o tempo todo. Não é à toa que a A1000 ela trouxe, no final desse ano, agora em novembro, a criação de novos produtos, né, um portfólio de produtos que a gente não tirou o produto antigo, né, a gente tem 2 linhas, a linha selecionada, que a linha começa com a letra S, que é do 380 até o 750, e ela trouxe agora a linha 1000. A principal vantagem disso é, com o tempo, a gente desmamando a linha antiga, que ela ainda continua sendo vendida, mas a linha nova ela chegar de forma mais fácil. Para que esses números todos, né? Quem criou lá, o próprio Júnior, a diretoria, quando ela foi... O que é 380, o que é 750 para o consumidor? Cada produto. Né? Que nomenclatura é essa? Então, quando ela traz a linha 1000, que é a linha nova, que foi lançada em novembro agora, ela traz a linha ouro, a linha prata, a linha bronze, a linha Platinum,
Então ela vai trabalhar com essas questões das cores, as carteirinhas virtuais, ela tem uma cor, uma coloração que fala sobre ranking também, né? Prata, ouro, bronze, traz isso, nessa questão de primeiro, segundo, terceiro, uma questão de hierarquia, quanto mais você está tendo um plano, o ouro, ele já é um plano melhor, aí você já traz um Platinum, Black, que tem esse nome mais premium de plano, e ele traz uma questão de reestruturação de rede, onde ele escolhe prestadores de serviço que sejam parceiros e que te entreguem uma qualidade no serviço com o menor custo, né? O custo-benefício. Então isso vem trazendo dessa forma uma questão de também cobertura de coparticipação, uma questão também de reembolso personalizado para que o beneficiário ele tenha um produto mais em conta. Então hoje em dia quando a gente coloca na prateleira lá a linha antiga e a linha nova, elas não se sobrepõem, elas se complementam. Então você traz um produto personalizado, onde você tem de entrada um produto para a Bahia, prata, o ouro, e aí se você quer um determinado prestador de serviço que não está nesses dois aqui, você já tem na linha selecionada que a gente chama de linha antiga, o 750, que atende todos os hospitais da Bahia, e você consegue trazer para uma mesma empresa, seja ela uma empresa, um microempreendedor individual, com 2 beneficiários, ou uma empresa com 30, 40, 50 até 100, você consegue mesclar. Cada beneficiário titular pode escolher o seu plano. Você pode escolher o seu plano com participação total, ele escolhe o plano com participação parcial. Isso é muito interessante, porque assim, acaba personalizando o produto. Imagina, vamos trazer um exemplo aqui de uma empresa lá na Envic, lá na Associação Indústria, né? Aí tem os executivos, tem um plano, pode escolher o plano, e o pessoal de escritório outro, o pessoal de chão de fábrica outro, assim, você pode mesclar, porque a grande maioria dos operadores é o seguinte, o plano, você escolhe o plano e todo mundo tem que ser aquele plano. Entendeu? Então, assim, isso já tem uma certa dificuldade. Ô, Carlos, a Amil pensa na possibilidade de ter hospital próprio, porque hoje é uma tendência, né? Isso. Porque para aguentar hoje essa questão do custo de hospital... Todo esse custo que a gente vinha falando. Sim. Então, assim, é uma tendência, as grandes redes está tudo verticalizando, né? O atendimento verticalizado. Então, assim, a Amil já pensa nessa possibilidade? Sim. Na verdade, ela já tem, são 31 hospitais próprios. Mas são os grandes centros, né? Quando a gente fala na realidade de Bahia, a gente não tem hospital próprio. Mas a gente tem hospitais no Nordeste, a gente tem em Recife, a gente tem em Fortaleza, hospitais próprios. É claro que a maior quantidade desses 31 estão ali na questão sudoeste, né? Do Sudeste. Você tem ali São Paulo, você tem Rio de Janeiro. Então a marca Amil, com certeza, é uma marca muito mais reconhecida nesses dois lugares, esses dois polos, né? Pela questão de quantidade de beneficiários. Mas a tendência é que ela tenha hospitais próprios no Brasil inteiro. Recentemente teve parceria com a DASA, né? O grupo DASA. Então a Amil ela se tornou a segunda maior grupo com leitos hospitalares. Quem por é conta a DASA? disso. Só para... DASA é uma empresa do mercado de saúde de prestação de serviço, seja de clínicas, hospitais, né, hospitais oncológicos, rede de tratamentos oncológicos. Então especialistas também. O Hospital da Bahia, por exemplo, ele, apesar de ser da DASA, ele não entrou na negociação. Eu estou já adiantando aqui que seria a pergunta logo adiante, né? Tá, mas se a Amil e a DASA elas se uniram e essa quantidade de hospitais que a Amil tem hoje, ela faz parte da DASA, né, por ter adquirido esses hospitais, a DASA tem o Hospital da Bahia, mas o Hospital da Bahia não entrou nessa negociação. Então, para a gente não foi tão positivo assim, para o mercado, né, para a Bahia, o Hospital da Bahia ela não entra, mas a gente teve em outras regiões que isso foi super favorecido. A Amil passou a ter visibilidade tendo hospital próprio por conta disso. Então a gente espera aí que venham novidades. Neste evento que eu participei, o Júnior foi lá para frente para falar sobre, né, parabenizar os corretores pelo ano de 2024, né, que a premiação ela foi justamente sobre isso, falar sobre a questão do lucro que a gente está tendo agora em 2025 e pelos recordes de venda. Tanto no primeiro trimestre, né, que a gente fechou recente agora, a gente estava lá no finalzinho de março, a gente já tinha batido recorde em vendas, justamente porque ele, por ser da área comercial, ele traz uma rapidez, uma questão de adaptação muito maior
para as questões de vendas e também pelas questões dos hospitais próprios, né, da questão de atendimento, onde é mais importante a gente colocar energia para aquilo ali ser resolvido mais rápido. Ele com certeza ele entende o mercado do Nordeste como, né, como necessário a ter atuação, mas com certeza isso tem data, né, tem um agendamento para ocorrer. E com certeza São Paulo e Rio. São Paulo e Rio realmente está na frente, tem aqueles planos regionais, inclusive aqueles planos regionais, que é justamente nos hospitais próprios. Então, assim, isso é uma possibilidade. Em breve nós temos na Bahia. E eu sou ousado, conquista a região metropolitana também é importante, porque assim, hoje, para você entender, você é baiano, mas nossa cidade hoje a gente está transformando na região metropolitana. Então, Conquista hoje tem uma população flutuante, falam de 1,5 milhão a 2 milhões de habitantes circulantes aqui na nossa região. Isso sem a região metropolitana. São 100 municípios que convergem para a Vitória da Conquista. Hoje, Conquista é muito forte no polo da saúde e educação. Então, hoje, 100 municípios convergem para a Vitória da Conquista. Então, quando nós falamos de uma região metropolitana e ser uma região referência fora da capital, é normal que a tendência que nós queremos também ter um plano regional. Imagina como você tem um plano regional com um hospital próprio aqui. Isso para nós é um ganho substancial, que eu falo que São Paulo tem. Então você consegue ter uma redução de um plano de até 40% com aqueles planos regionais, né Carlos? Se eu me corrija se eu estiver errado. Então assim, são ganhos, porque Conquista hoje é uma referência em saúde. Hoje eu brinco, pessoal, o cara, se ele não sobreviver em Conquista, é porque tinha que morrer. Hoje ele já está bem avançado já, lógico, não estou comparando com São Paulo, mas ele está bem avançado aqui na medicina em Conquista. Já temos bons hospitais, então ter um hospital referência, isso eu acho que é o sonho de nossos corretores aqui, pensando num futuro bem próximo, né? E trazer qualidade no atendimento, né? Eu da área comercial, eu sempre estou em pé de guerra com a área de pós-vendas ou com uma área de rede, né, que busca a questão de credenciamento. E é aquela velho ditado que as pessoas costumam falar muito, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Você precisa vender primeiro para depois ter rede ou você precisa ter rede para vender? Né? Então não adianta você ter uma rede ampla se não tiver beneficiário para ter atendimento. O próprio prestador vai falar, poxa, estou credenciado aqui de vocês, mas nenhum beneficiário da Mil vem aqui buscar o atendimento. Não é interessante. Então tem as regras internas de cada área, né? Mas eu sempre vou buscar e batalhar para que o credenciamento seja sempre interessante em todas as praças. Aqui também já está na pauta, a Gleice, né, o seu Djalma, ele tem atuado muito nisso, nos cobrando um resultado de rede para que a gente melhore a questão de rede aqui na região e o produto seja competitivo, não só no preço. No preço ele já é. Se a gente for fazer aqui um comparativo de tabela de preços, a gente tem um número significativo, né, de economia quando você faz um comparativo entre outras operadoras, mudando para 1.000, o quanto você consegue anualizar aquilo ali, multiplicando aquela diferença vezes 12, e o quanto você consegue trazer de economia para aquele dono de empresa, para aquele pai de família, para aquelas empresas pequenas. O que ele consegue fazer com aquele dinheiro, né? Na parte de investimentos, ou adquirindo outro seguro, ou plano odontológico. Então, o trabalho de consultoria ele vem justamente nisso, trazer essa economia sem reduzir a qualidade. E uma coisa interessante também, Alvino, quando a gente fala assim de ter rede própria, porque as pessoas distorcem, porque só querem colocar no hospital próprio. Não só isso. Além de ter um ganho econômico bom, porque você consegue... Porque é o hospital da própria rede. Então, o índice de fraude não vai ter fraude. Eles conseguem ter uma qualidade no atendimento. Então, não tem cotovelo na informação. Vou lhe falar aqui, eu posso ser... Você vai ser polido para falar, mas eu posso falar. A gente chega, às vezes, num determinado hospital, alguma coisa, o plano não autorizou. Mas, às vezes, o erro está no pedido do plano. Quer um exemplo? Eu vou trazer um exemplo da minha cunhada que teve aqui, ela tinha um plano, na época era até Sul América, o parto dela foi a termo, né? Que foi urgência e emergência, que é parto a termo, que é antes das 40 semanas. Então foi prematuro.
E aí teve da entrada no plano por urgência e emergência. Então tem que colocar que o parto é a termo. Se você não colocar, se você está na carência de 10 meses, vai bater e vai voltar. Lá o pessoal não tem bola de cristal ainda para adivinhar que a pessoa ali está com urgência e emergência. Deitar com parto, aí volta. Só que o problema é esse, é a forma com que os hospitais, as clínicas, faz o pedido para a seguradora. Às vezes a demora não está na operadora, e sim na forma que é pedido. Não é isso, cara? Então, assim, as pessoas às vezes não fazem a forma correta, e aí a operadora não tem como adivinhar. Então, quando tem rede própria, esses problemas pormenores diminuem. Não joga a culpa, o plano não negou. Isso é assim, até falta de ética por parte de algumas clínicas fazer isso. Jogar o cliente contra a operadora. Isso é até falta de ética. Mas acontece. Então, quando tem rede própria, esses problemas pormenores não acontecem. Não é isso? Eu fiz a colocação bem... É muito cotovelo, eu acho que em qualquer tipo de atendimento, né? De quem está na ponta ali, de saber todos aqueles códigos, nomes de planos, acaba sendo realmente bem confuso. E aí é aquela questão também de treinamento, né? Durante um período eu fiz consultoria para algumas empresas e eu percebia que os prestadores de serviço eles ficavam bem confusos com a quantidade de planos. Por exemplo, a gente sabe, eu posso falar aqui os planos que a Mil comercializa no momento, fora os planos que a Mil comercializava há 10 anos atrás, que estão ativos. Você pode ter um plano de 40 anos atrás, né? Você pode ter um plano de 30 anos atrás que está lá na relaçãozinha de atendimento daquele prestador. Então, pode ser que você chegue em um determinado local e fale que você tem um plano da Mil e a pessoa diga, não, aqui não atende. Ou não foi autorizado, quando na realidade não é essa a resposta que ela deveria passar, né? Então, é importante que a gente entenda também que é uma questão de atendimento e de treinamento também dessa equipe do próprio prestador. É bom que a gente falou sobre essa questão de 40 anos, me veio na mente agora, chegou até a comentar aqui nos bastidores, sobre a pesquisa, né, que a Mil fez recente, que o Galvão Bueno, né, passou aqui na televisão, está no YouTube, em vários lugares, onde essa pesquisa foi feita pela Datafolha, onde foi questionado, né, o grau de satisfação dos beneficiários que possuem a Mil. E aí a gente tem um número bem expressivo, que é 77% dos beneficiários, eles estão ou satisfeitos ou muito satisfeitos com o plano da Mil. E é claro, quando você fala sobre 77, um número expressivo, você fala, poxa, tá ok, a gente não precisa se preocupar, né? Quando o pessoal da área de pós-vendas, o pessoal da área de qualidade, vai falar, não precisa se preocupar porque o número tá maravilhoso. E aí o Júnior, quando ele passa esse tipo de pesquisa para a gente, fala, agora eu quero me preocupar com essa diferença. Os 23%. Esses 23% que não estão satisfeitos, como é que a gente consegue fazer com que a nossa pesquisa, no próximo momento, tenha um percentual maior? A gente quer que todos eles estejam satisfeitos. O próximo da satisfação. A gente não quer um insatisfeito. E aí o insatisfeito ele vem pela falta de informação. Vem por uma negativa de um prestador, onde um determinado exame de sangue que não entrou na negociação não poderia ser feito naquele local, mas ele fala que não foi autorizado. Então, a minha operadora de plano de saúde, seja a minha ou qualquer outra, não presta. Exatamente. E a ideia é que você trabalhe a informação. A comunicação, ela é a chave de tudo. Carlos, e existe a preocupação, como você falou assim, hoje, além de vocês qualificarmos nós, corretores, para comercializar. Mas a Mil tem esse trabalho inverso com os prestadores para qualificar sobre essa forma do tratamento, essa forma de... Porque, querendo ou não, assim, às vezes, é como você falou, uma informação errada coloca em xeque todo um trabalho que é feito. Meu plano não autorizou esse exame de saúde, esse exame de sangue. Então, não adianta vocês tá trabalhando anualmente, sendo que aqui, nesse local aqui, não está tendo uma capacitação. Então vocês hoje têm essa preocupação de capacitar, de desenvolver? Eu acho que é muito mais a questão da orientação, né? Porque a gente não pode colocar o dedo na gestão de um prestador de serviço que não faz parte do negócio, entendeu? Eu poderia dizer aqui que a luz azul não é bonita, eu queria luz verde. Você vai dizer, não, mas eu gosto do azul. Poxa, o trabalho é seu, a empresa é sua, eu não posso dizer que a sua marca ou isso não está legal. E a Mil, ela tem essas negociações
com quem ela negocia a tabela, com quem ela negocia a questão do atendimento, não é necessariamente a pessoa que vai lá treinar a sua equipe, que vai atender o beneficiário. Isso acontece não só na Bahia, como no Brasil inteiro. A ponta, ela é muito importante, né? É. E a ponta é o que a gente chama da hora da verdade, é a hora que o beneficiário está face a face. Na hora da dor. Com o atendimento. Sim. E é na hora da dor, né? Então é complicado toda essa engrenagem, né? Você entregar a sua qualidade de ponta a ponta e pensando que esta ponta junto ao seu cliente, que eu sei que não é bom, não é muito legal a gente falar paciente e cliente, né? Mas é o cara que está lá na ponta com o seu paciente, com o seu cliente, que muitas vezes vai causar uma experiência ruim. E a tecnologia ela vem ajudar justamente nisto. Quando a gente tem a carteirinha virtual, você tem um aplicativo da operadora, no momento que você solicita uma autorização, tem uma numeração que chega no seu celular daquela autorização que aquele prestador está fazendo. Até mesmo porque outra pessoa pode utilizar a sua numeração de carteirinha para outros procedimentos. Até mesmo o próprio prestador pode dizer que você fez um procedimento, né, 3 procedimentos quando você só fez um. Então você recebe da Mil a validação, o códigozinho, e você passa para o prestador. Ele só consegue finalizar aquilo ali a partir do momento depois que você valida com aquele token que chegou no seu celular. Então isso é uma forma de trazer segurança no atendimento, mesmo porque com a coparticipação, por exemplo, se você está participando de uma consulta e um exame, você só vai pagar por aquilo que você recebeu no seu celular, a validação daquele procedimento que vem escrito ali. Então, quando alguém fala que não foi autorizado, e você fala assim, não, mas aqui não está dizendo isso, aqui não está dizendo que não foi autorizado. Então, você consegue ter acesso à Mil, você consegue ter acesso ao prestador e questionar o que realmente está acontecendo. Então, em vários momentos, a gente recebe ou fica participando dessa experiência de informações que o prestador passou que não condiz com o que realmente aconteceu. Às vezes, o beneficiário fica sabendo que não foi autorizado, quando na realidade está em processo de análise. E ele já recebeu dizendo, olha, não foi autorizado, você vai ter que pagar agora particular por isso. Aí o beneficiário paga particular, o prestador vai lá, cancela a solicitação e aparece no aplicativo dele como cancelado. Então ele sabe do que está acontecendo. Então essa tecnologia ela vem favorecer ao beneficiário no momento desse tipo de transação. Aí tá vendo como ele falou, né? A gente saiu de um mundo de proposta manual, de carbono 3 carteirinha que você botava na carteira, literalmente o cartãozinho do plano de saúde, hoje tudo na palma da mão. E tem gente que sente falta ainda da carteirinha física. A gente sempre fala, você consegue imprimir, pode imprimir, colocar um papelzinho mais grosso, né, plastificar e colocar na carteira. Tem pessoas idosas, pessoas, né, com mais idade que sentem a necessidade e a segurança de ter o cartãozinho, porque não sabe manusear também o celular. Mas aí tem aquela questão da segurança da utilização. Precisa ter um aparelho celular, precisa ter alguém acompanhando para que você tenha aquela autorização, aquele token chegue no seu celular, para que você fale para o prestador, para aquele atendente da clínica ou do hospital. É interessante. É interessante. É a evolução. A evolução. É uma evolução estamos caminhando do século XXI. E segura, né? Segura. Trazer segurança. É como se fosse um aplicativo do banco, né? Exato. Cartão de crédito. Porque no momento que sua conta lá tem uma baixa de 500, 600 reais, 1.000, você vai sentir falta. Falei, opa, quem foi que tirou esse dinheiro? Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por uma experiência de ter comprado no cartão de crédito e não lembrar que comprou. Eu já cancelei e o nome do lugar que eu fiz por conta do nome lá, exatamente. Do nome que você não lembrava, né? E aí quando você isso na questão da utilização do plano, você sabe o que está vindo lá na sua utilização, mesmo porque você paga por aquilo agora, né? Com esses planos novos, com coparticipação. É um extrato mesmo. Você precisa saber. O que mais acontecia no passado é sessões de fisioterapia. Eu tenho certeza que aqui dessa mesa, alguém aqui já recebeu alguma solicitação de fazer 10 fisioterapias, fez 2, 3 não fez mais. E não fez as outras. Só que quando você chegava na clínica, pediu assinatura. A clínica pedia para você assinar os 10. Porque no pedido tinha 10. Assine os 10, aí você assinava os 10. Se você vai ou não, Eu fazia 3
Melhorou. as outras passavam. Com a coparticipação, e você paga por procedimento, Você já não assina os você 10 já não mais. assina os 10. Você vai assinar o que você foi no dia. Né? Então, isso vem trazer uma consciência. Infelizmente, essa consciência, aquela questão do mutualismo que a gente fala aqui sobre a questão da responsabilidade, ela só está sendo levada em consideração porque está doendo no bolso. A gente falando de tecnologia, né, o avanço em todo o segmento de operadora, plano de saúde, seguros, todo mundo hoje tem o aplicativo, né? E aí, engraçado que alguns clientes falam, isso é burocracia. Aí eu falo assim, vem cá, você tem Instagram? Você tem... Quer dizer, a pessoa quer ter coisas que não tem necessidade nenhuma, ele sabe mexer tudo. Agora, o que é necessário, ele diz que é burocracia. Então, assim, é a cultura. Então, assim, enquanto as pessoas não tiverem culturalmente envolvidos na situação, vendo com bons olhos e não com burocracia, as coisas tornam-se mais fáceis. Então, fico feliz em saber que hoje a AMIL tem essa preocupação. E hoje, assim, tem algum trabalho de combate de fraude internamente? Porque, assim, antigamente as operadoras e seguradoras passavam muito a mão na cabeça dos fraudulentos. Hoje a AMIL tem levado adiante esses processos de fraude, de fazer processo criminal e tudo mais? Sim, sim. Isso começa não só nessas questões que a gente acabou de falar sobre do prestador solicitando procedimentos que não vão ser realizados ou que, né, possivelmente não venham a ser realizados no futuro, mas também no processo da venda, né? Então temos uma área de os analistas, né, que fazem parte da área comercial, como eu, que estou de frente com vocês aqui, mas a gente tem os analistas que estão lá seguindo os manuais, as regras e cada vez mais pedindo documentos que comprovem que realmente aquele beneficiário faz parte daquela empresa, que aquele beneficiário tem aquela idade. Então, existem documentos que são encaminhados que automaticamente a gente identifica que existe uma fraude, uma alteração de uma carta de tempo de permanência de uma operadora. Então, existem links onde a gente já passa isso no nosso manual, onde o próprio corretor consegue clicar naquele link e tirar um documento emitido pela própria ANS que pode substituir a carteirinha do plano de saúde, que é virtual, né? Então, mediante isso, uma carta de tempo de permanência e um documento emitido pela ANS, a gente consegue bater se as informações condizem com aquilo ali, né? Então, para você fazer um PRC a 1000, hoje em dia, por exemplo, o que é PRC? É o prazo de redução de carência. A 1000 ela consegue, atualmente, reduzir carência até para quem não tem plano de saúde. A gente chama isso de tabela promocional, apesar no manual não constar dessa forma, mas temos redução de carência para quem não tem plano de saúde, e o PRC 617, para quem está um pouco mais, né, habituado com essas numerações e comercializa todos os dias, o 617 já é uma comercialização de PRC máxima, onde ele praticamente não tem carência contratual. Claro, permanece com carência para terapias, a questão de hemodiálise, hemodinâmica, a questão de parto também não tem, mas as outras carências contratuais são praticamente zeradas. Ou zeradas. Né? Então, você tem uma migração de uma operadora anterior, que a gente chama de operadora congênere, com praticamente nenhuma carência para ele cumprir aí nos próximos dias, nos próximos meses. E aí você tem outros PRCs até para quem não tem plano de saúde. Então, você fala, poxa, a pessoa não tem plano de saúde, ou tem um plano de saúde, por exemplo, que não é reconhecido, não tem numeração na ANS, não tem aquele código, né? Não é regulamentado, e você consegue fazer redução. A 1000 ela traz hoje 2 produtos de comercialização no mercado, de forma nacional, mas praticamente na Bahia a gente consegue falar mais a fundo sobre isso, que é o plano com coparticipação total e o plano com coparticipação parcial. E essa parcial, ela é coparticipação apenas para a terapia. Então, todos os procedimentos não têm incidência de coparticipação. Ela só vai incidir para a terapia. E aí chega o momento do trabalho do consultor, de identificar nos últimos meses, nos últimos 12 meses, ou quiçá, os últimos 5 anos, durante o ano, qual é a frequência que você fez, o que você utilizou o plano de saúde, qual é o check-up que você faz, quais são os exames. Você pontua ali, coloca na ponta do lápis, coloca o valor da coparticipação. E aí você analisa aquilo ali. O valor que você vai pagar para um plano com participação total, com certeza é mais interessante do que ele pagar um plano aí em uma outra operadora sem coparticipação.
O que ele vai ter de economia mensalmente, quando você anualiza, ele paga o valor da coparticipação e ainda sobra dinheiro. E aí entra a questão da consciência, né? Porque as pessoas, quando doeu no bolso, aí... Então, assim, eu acho muito interessante a questão da coparticipação. Para mim, foi um avanço. Um avanço. Porque quem não aprende com amor, aprende com a dor. E deixa eu te falar uma coisa. Tem corretores que não comercializam plano com coparticipação, porque ele não se sente seguro em falar sobre coparticipação. Em alguns bate-papos, né, a gente fala sobre a questão de quantidade. Desculpa até te cortar, porque isso é importante. Geralmente os treinamentos eles têm uma duração média de 1 hora. Porque é muita pergunta, dúvidas, e a gente está ali naquele momento para tirar. E eu costumo fazer agora entradas rápidas. É um bate-papo relâmpago de 15 minutos. Eu venho com um assunto e falo apenas sobre aquilo ali. Quem quiser entrar naquele momento entra, eu faço de forma virtual, ou chego numa corretora com salão de vendas e peço para eles pararem ali e eu cronometrizo ali. Eu vou botando no cronômetro 15 minutos. Não vai passar disso. Passou disso, eu calo a boca. Gente, eu volto aqui tal semana e a gente fala sobre um novo assunto. Porque ali, o que eu falar naqueles 15 minutos vai ser absorvido. 1 hora de treinamento você não absorve. Você fala de tudo que é importante, mas você só vai pegar os 10, 15 minutos ali. Então, às vezes eu falo, e é com frequência, somente sobre coparticipação. E aí eu tenho corretores de 30 anos de mercado, 20 anos de mercado, que depois da minha fala de coparticipação, começa a se sentir seguro de ofertar para o seu cliente um produto com coparticipação, por essa pontinha que eu ensino a fazer. Eu coloco lá no Excel, coloco o valor mensal, coloco vezes 12, coloco um plano sem coparticipação, vejo qual é a economia, faço uma relaçãozinha e questiono quantos exames você fez. Fica visual. Se eu perguntar isso para um homem, e aí a gente pode, né, falar aqui com poder de causa aqui, que a gente não vai para médico com a mesma frequência. A gente não se cuida. A gente só vai quando a dor já não está suportável. Não tem jeito. Pontual. Né? Pontual. Então, eu nem pergunto para um homem, eu pergunto para uma mulher. Né? Quais são os seus exames ginecológicos, qual é a profilaxia que você faz, quais são os seus exames que você costuma fazer durante o ano. E ela vai pontuando lá, eu vou fazendo o somatório e no final eu falo, isso aqui seria de coparticipação. Somado com o valor do plano, é isso aqui que vai ter de economia que ainda sobra se você estivesse pagando um plano. Ô Carlos, tem um caso interessante, de um cliente, né? Ele estava num determinado plano e o plano dele não tinha coparticipação e ele, meu plano tá caro. E aí ele queria mudar. Aí eu falei, vamos fazer um plano com coparticipação. Qual é a frequência de usar? Não, a gente nem usa o plano de saúde. A gente não usa o plano de saúde. É só uma vez no ano fazer o check-up, então beleza, tudo bem. Aí conseguimos fazer a migração com o plano com coparticipação. No segundo mês, veio quase o valor da prestação que ele ia pagar só de coparticipação. Léo, que plano é esse que você me empurrou aqui que tá caro? Falei, peraí, você falou comigo que você não usava. Não, mas... Aí a esposa dele chegou em casa, deu o expor. No segundo mês ainda, ficou 2 meses ainda vindo resquícios. Sim. Ele estava pagando, acho que pagando R$80 de coparticipação, no máximo por mês. Por quê? Ele doeu no bolso, ele apertou ela. Então, assim, ela estava acostumada a fazer vários exames o tempo todo, passando em médico igual ele pro shopping. Quando doeu no bolso, ele chegou em casa, mostrou para ela, pontuou, resolveu o problema. E aí eu falei, tá vendo agora que você está pagando mais barato? Ele, não, você tem razão. Então, assim, é justamente o que você falou. É a questão do mau uso. Então, assim, a pessoa fala, não uso, mas não sabe como é que a esposa usa, né? Carlos, nós chegamos já quase 1h10 de programa. É mesmo? Rapaz. Eu gosto de falar. É muito bom, muito esclarecedor. Vai ter que voltar de novo vai aqui, ter né? que voltar quando voltar em Conquista. As portas estão abertas pra gente. Então, deixando espaço agora para suas considerações finais, junto com o Léo, aí pra gente poder caminhar para o nosso encerramento. Fique à vontade, o microfone está aberto contigo aí, a casa é sua. É agradecer pelo convite, dizer que eu gosto muito de Conquista, né? Uma cidade maravilhosa. Me sinto em casa aqui, pela forma como vocês tratam a todos que chegam, né? Não é, a gente vai para alguns lugares que as pessoas são bem amistosas, mas só passa da página 2, 3 ali, você passa pela rua, a pessoa não sabe nem quem você é e nem quer falar com você. E aqui é diferente, quando a gente visita os corretores, você cria um laço, você cria uma relação interessante, é isso que a gente leva da vida, né? Exato. São essas relações, porque eu estou hoje como executivo comercial da Mil, a gente não sabe o dia de amanhã.
A gente não sabe, né, como é que a gente vai se comportar, então as relações elas são bem necessárias. Então agradeço muito pela confiança, pelo convite, pelo meu trabalho, pela minha disposição. Quero sim que as vendas sejam cada vez mais maiores, que esse recorde de vendas da Mil ele se reflita não só nas grandes capitais, mas sim no interior. E né? Vitória da Conquista. Eu sempre defendo não só Vitória da Conquista, mas Feira de Santana, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. São cidades importantes daqui da Bahia. E claro que eu vou esquecer várias aqui, mas outras cidades que acabam se tornando polos aqui da Bahia e que podem trazer uma qualidade de venda, não só um crescimento, mas uma qualidade de venda interessante. Pelo índice de desenvolvimento humano que tem aqui, né, em outras cidades também, isso tudo tem. As pessoas querem adquirir produtos com qualidade, querem adquirir produtos que tragam uma segurança para sua família, para sua empresa, e a Mil está aí para isso. Então, enquanto eu estiver à frente da Mil, no mercado executivo aqui da Bahia, eu vou tentar e defender trazer sempre produtos interessantes para vocês. Interiorizar. Da vida só se leva a vida que se leva. Então, assim, mais uma vez, Carlos, muito obrigado por participar aqui. Foi um programa maravilhoso. Vai ter mais vezes. Nós não falamos tudo. Tem muitas coisas para falar. Tem muita coisa. Assim, infelizmente, o tempo é curto. Mas foi um prazer receber aqui. As portas estão abertas. E pode ter certeza, na próxima vez que você vier aqui, nós vamos falar da melhora dos números de conquista. Sim. E quem sabe a gente almejar ter uma rede própria aqui para a gente poder comercializar cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Carlos. Valeu, Léo. Pessoal, até a próxima. Fica ligado que o episódio número 25 logo vai estar também nas plataformas digitais aí para o seu celular, para o seu tablet, para o seu computador. Grande abraço. Até a próxima. Momento Seguro.